eu tive no seu velório, irmãos. Aleluia. Aleluia. Aí, dali uns dias, Jesus me arrebatou ao paraíso. Assim que ela partiu, logo uns dias eu fui levado ao paraíso. Eu estava orando de madrugada em outro lugar. Quando foi de madrugada que eu levantei da oração, um anjo desceu no meu quarto, quando eu estava orando. Desceu à minha direita e pegou na minha mão. Foi de madrugada. Disse o anjo: venha comigo. E subiu de volta ao céu. Chegando no paraíso, o anjo falou comigo: eis aí o paraíso celestial. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aí entramos para dentro do paraíso. Quando entrei para dentro do paraíso, veio uma irmã no portal do paraíso, ali na entrada, falou comigo, sorrindo, alegre. Falou comigo, recebendo eu um sorriso glorioso. Ela disse: sois bem-vindo neste lugar. Aleluia. Aí o anjo entrou comigo para dentro. E vi aquela multidão que aceitou Jesus e morreu com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Foram fiéis até a morte. Aleluia, aleluia. Foram obedientes à palavra de Deus. Aleluia. Ele foi entrando comigo para dentro do paraíso. Fomos abrindo uma ala, aquela multidão de irmãos, de tribos, línguas e nações, rico, pobre, que aceitaram Jesus como Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Deixou a religiosidade e passou a ser verdadeiro cristão. Aleluia. Glória a Deus. Tem muita gente que mistura, né, religião e o ser cristão. Ser cristão é uma coisa, ser religioso é outra coisa. Verdade. Porque o religioso faz aquilo que a religião ensina. E o cristão é diferente. Faz aquilo que a Bíblia ordena, que a palavra de Deus ensina. Aleluia. Ouça nesta noite, esta tarde. Ali eu contemplava aquela multidão. E ali eu via a glória muito grande. O rosto dos irmãos brilhava. Aquele brilho muito lindo. O brilho da glória de Deus. Eu vi lá, o irmão que eu vi lá, de calça social, camisa social, mas não fica direto com aquela roupa. No tempo determinado, no tempo, Deus ordena que o anjo troque as suas vestes e coloque a veste branca. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Para cumprir o que está escrito. Aquele que vencer será vestido de veste branca. Meu Deus. Mas é no tempo de Deus. Não fique toda a vida com aquela veste lá. No tempo Deus troca as vestes. No tempo determinado. Essa é a explicação que eu queria dar. Isso. Aí continuando. Aí depois ali o anjo falava comigo. Olha bem, sobre o religioso, religiosa. Aí disse o anjo: olha aí no inferno as pessoas que tinham uma religião e dizia: eu nasci nessa religião e vou morrer nessa que eu nasci. Disse o anjo: morreram, mas está aí no inferno. Olha aí. Quando eu olhei para baixo, aquelas almas gritavam: por que eu não aceitei Jesus? Meu Deus. Por que eu não aceitei Glória a Jesus Deus. Cristo? Glórias a Deus. Por que eu rejeitei Jesus? Rejeitou Jesus. Alguém fez um apelo para ela e ela rejeitou. Outros clamavam: por que eu não aceitei Jesus Cristo? Aí o diabo levantou, Satanás levantou na minha frente e apontou para aquelas almas dizendo: agora é tarde,
Agora é muito tarde. Vocês também fizeram a nossa vontade. Vocês são nossos para sempre. Porque morreu bebendo, fumando, jogando, dançando, prostituindo, matando, roubando, drogando. Morreu de todo tipo. Mas não aceitou Jesus para que os seus pecados fossem apagados. Entenda nesta noite. Já entrou pela noite, né? Entenda nesta noite que a Bíblia diz claramente, no capítulo 1 de João, verso 7, primeira epístola, viu? O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Você que é religioso, esqueça o fogo do purgatório, esqueça, não existe não. Só o sangue de Jesus que nos purifica no inferno. Aqueles crentes liberal, porta larga, que o pastor não prega a doutrina, que o pastor só pensa mais é na lã e na gordura das ovelhas. Aleluia. Ali o anjo mostrava chegando, aquelas irmãs cheias de vaidade, né? Roupa escandalosa, né? Chegava no portão do inferno, blusa sem manga, roupa acima do joelho, de calça, short, e era crente, mas dessas igrejas porta larga, não era igreja de doutrina. Aleluia. Ali chegava muitos irmãos no portão do inferno, de short, bermuda, camiseta cavada, camiseta regata, camiseta de jogos, cabeludos, barbudos, sem camisa, e só tinha o nome de crente, só o nome de crente mesmo, e só o nome não salva. Por isso que Pedro escreveu: seja santo em toda maneira de viver. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Aleluias. Aí entrava dentro do inferno, aí chegava também no inferno milhares naquela fileira que morreu sem aceitar Jesus. Quando o pregador dizia assim: quem quer aceitar Jesus? Levanta sua mão. Alguém dizia assim: não, outro dia eu aceito. Outros pensavam: não, mais tarde eu venho para a igreja. Outros falavam: não, outra hora eu aceito Jesus. Esta hora não veio, a morte veio depois. Não sabia que era a última oportunidade. Não sabia que era a última chance que Deus estava dando. Não sabia que era a última. Logo depois, minha tia morreu dormindo. Minha tia morreu dormindo. Isso é o problema. Mas ela morreu consciente que ouviu o evangelho mais de 20 anos, mas rejeitou Jesus. Aleluia. Aleluia. Ali chegava no inferno milhares e milhares e milhares. Entrar para dentro do inferno, e o demônio arrastava com violência para dentro daquele lugar de tormento, já ia metendo os garfos, os estridentes, chicoteando com chicote de aço quente, e já ia metendo o espeto, jogando os tachos de azeite quente, jogando os buracos de fogo, naquele lugar de tormento. Muito grito, muito gemido ouvi no inferno, sussurro, muitos clamando por socorro, em cima do joelho, todas que eu vi lá, abaixo do joelho. Não é transparente, nem cheio de bico, nem rachado, porque é moda da pombagira do inferno. Aleluia. Você que tem sua saia lascada, minha irmã, costura em nome de Jesus. Aleluia. Nada que é de Satanás no céu não entra, não, porque Deus não tem sociedade com o diabo. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso
santa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Ali eu contemplava as irmãs com as suas vestes compridas. Eu não via, não é transparente não. E nem acima do joelho, é abaixo do joelho. Aleluia. Eu não via nada de vaidade naquelas irmãs. Nada, nem brilho, irmã. Ali eu contemplava as irmãs que morreram na sã doutrina. Era de várias igrejas, mas que morreu na doutrina, morreu na palavra, obedeceu a palavra. Aleluia. Deus seja louvado. Não seja feita a vontade do homem, faça a vontade da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Quantos que estão obedecendo o homem e indo para o inferno? São milhões. O demônio manifestou numa igreja que eu estou sabendo. E esse demônio falou dentro da igreja. Enquanto chega 2 almas lá em cima, 2, desce 1000 para o inferno. Para tu saber que a porta é estreita. Aleluia. É renúncia. E tem muitos crentes indo para o inferno porque não quer renunciar à vontade da carne. Aleluia. Glória a Deus. Não quer renunciar o teu ego. Não quer renunciar o teu eu. Eu faço isso, eu faço aquilo. Quem manda em mim sou eu. Mas não esqueça que você aceitou Jesus para ir para o céu, não para ir para o inferno. Você aceitou Jesus para ser salvo, aleluia, e participar da vida eterna, aleluia. E eu contemplava ali, irmãos, aquelas irmãs, nada de vaidade, e eu fiquei admirado. Olhei nos irmãos, os irmãos estavam com calça social, viu, irmão? Camisa social. Não é short, nem bermuda, nem camiseta cavada, nem camisa de jogo, nem camiseta sem manga, camisa sem manga. Os irmãos estavam com decência e ordem. Aleluia. Deus seja louvado. Todos com decência e ordem. O céu é lugar santo. Aleluia. Não entra de qualquer jeito. Por isso que Pedro escreveu no capítulo 1, versículo 15 e 16. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Hebreus 12, 14. Está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ali eu contemplava, irmãos queridos, todos na santidade, todos na sã doutrina. Aleluia. Eu pensava em espírito, inclusive até salto alto. No céu eu não vi não, viu, irmãs? Você que está ouvindo esse podcast, salto baixo. Aleluia. Aleluia. Ouça, ali depois disso, eu pensava em espírito. O que será dos crentes na terra? Que o pastor libera tudo nas igrejas. E muitos falam para a igreja que Deus quer o coração, que não tem nada a ver. Deus quer o coração. Deus não é açougueiro, e no céu não tem açougue e nem frigorífico. Aleluia. Deus quer o coração puro. Se o coração está puro, por fora está limpo, está brilhando. Aleluia. Aleluia. Ouça, por isso que Jesus disse: hipócritas, limpa primeiro o interior, para que o exterior seja limpo. Aleluia. Aleluia. Ouça,
Ali eu contemplava, ali, as irmãs que não usavam nem sequer uma pirainha, irmãos. Aleluia. Aí eu lembrei o que Pedro escreveu. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Aleluia. Está escrito sobre o uso de joia, nem ouro e nem prata, uso de joias. Está lá também em Timóteo 2,9, sobre o uso de joia, e com compostura, com pudor. E é por isso que Jesus disse: seja simples como uma pomba e prudente como a serpente. Aleluia. Aleluia. Deus quer a nossa simplicidade. Glória a Deus. Deus quer que andamos na palavra. Aleluia. Não para agradar A e agradar B, mas para agradar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí logo depois disso, irmãos, ali eu perguntei para Jesus, eu falei, eu vou perguntar sobre os crentes desconcertados. Cheguei perto de Jesus e perguntei: onde estão os crentes desconcertados, que eu não vejo aqui neste lugar, que estão nas igrejas na terra, dizendo que é crente, mas anda de qualquer jeito, de qualquer maneira, ainda fala que é crente. Meu Deus. Aleluia. Aí Jesus falou comigo: esses crentes não estão aqui, estão em outro lugar. Um dia tu vai ver. Aí eu entendi o mistério, que após a morte aqui só tem dois lugares: céu e o inferno. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aí depois disso, ali, o anjo me apresentou no meio da multidão. Sabe quem estava lá? A irmãzinha, que foi chamada de velha quadrada, careta. A irmã que não usava nem base, que tinha o vestidão comprido, e que era chamada de quadrada careta. Olha, até de velha foi chamada, mas ela aguentou tudo, sujeitou a palavra de Deus. Aleluia. Meu Deus. E esta irmã estava no paraíso, irmão. No menos esperava disso o anjo, à minha direita. Eis aí a serva do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. No meio da multidão, ela olhou para mim e me conheceu. E eu conheci ela também. Como é que eu conheci? Porque o anjo me apresentou a irmã. Aleluia. Deus seja louvado. E outra coisa, irmãos, o rico conheceu Lázaro no seio de Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Que hoje é o paraíso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ali o anjo mostrava e falava comigo: eis aí a serva do Senhor. A irmã pegou na minha mão direita, apertou minha mão e me saudou na paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ela disse sorrindo, alegre: a paz do Senhor, meu irmão Gino. Eu respondi: a paz do Senhor, minha irmã. Eu perguntei para ela: a irmã está descansando? Ela respondeu para mim: agora sim, meu irmão, que eu estou descansando. Aleluia. Aí eu lembrei do capítulo 14 de Apocalipse, verso 13, né? Bem-aventurado e santo aqueles que morrem no Senhor, para que descanse dos seus trabalhos. Aleluia. Glória a Deus. E ali, irmãos queridos, Meu Deus. aí depois disso, o anjo do Senhor, ali, amado, me apresentou no meio da multidão 3 apóstolos que eu tinha pedido lá no monte orando. Eu falei para Jesus que eu queria conhecer Tiago, Pedro e João. Glória a Deus. Ele ouviu a minha oração, o meu clamor.
Quando eu menos esperava, disse o anjo para mim: eis aí Pedro, eis aí João, Meu Deus. eis aí Tiago, aleluia. Glória a Deus. Aí olharam os 3 apóstolos, olhou para mim e deram um sorriso glorioso. Estavam alegres, sorrindo, aguardando o toque da trombeta e a primeira ressurreição. Glória a Deus. Aleluia. Na primeira ressurreição serão ressuscitados para subir com a igreja ao encontro de Jesus Cristo. Num abrir e fechar de olho. Aleluia. Porque está escrito, né, sobre aqueles que estão na glória. Lá no capítulo, se não me falha a memória, no capítulo 4 de Tessalonicenses, né? Muitos corpos de mortos naquele dia ressuscitarão, né? Subirão ao encontro do Senhor, né? Serão transformados num abrir e fechar de olho. Glória a Deus. Em corpo de glória. Muitos que descansam no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E ali eu contemplava aqueles irmãos no paraíso, irmãos. Eu não queria voltar mais aqui, eu queria ficar lá de uma vez. Aleluia. Aí logo depois que eu vi os apóstolos, ele apresentou as crianças. Era muita criança. Milhares e milhares. Mas não era qualquer criança não, viu, irmãos? Era criança pura, obediente, o pai e a mãe. Era criança, irmãos, que não xingava palavrões. Era criança que não andava aí jogando joguinho no celular, vendo filme de violência. Não era criança que xingava, brigava. Era criança simples, criança pura mesmo. Aleluia. Criança rebelde também no céu não entra. Verdade. Tem que ser obediente. Aleluia. Está lá no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11. Porque Paulo, João viu: eis que vi diante do trono grande multidão, grandes e pequenos, grandes e pequenos. Então vai ter criança, muitos falam que é criança, porque tem 8 anos, 9 anos de idade, mas faz coisa errada. Um menino matou outro lá em Curitiba com 10 tiros. Matou com 10 tiros. Um menino com 8 anos matou o rapaz com quase 20 anos de idade. E o rapaz morreu depois que ouviu o testemunho. No 4º dia ele morreu. E foi revelado ainda que ele ia morrer. Deus me revelou, e cumpriu em 4 dias. E quem matou o rapaz? Um menino com 8 anos. Já sabe matar os outros. Aleluias. Continuando. Aí depois disso o anjo mostrou ali no paraíso, irmãos, aquelas crianças sorrindo, alegre, muitas flores, flores que eu nunca vi aqui, eu vi lá. São flores vivas, como viva. Saía som das flores. As flores louvam a Deus. Saía aquele som, aqueles louvores. As flores do céu. E as crianças passeando para lá e para cá. Aquele jardim muito lindo. E ela olhava para mim e dava aquele sorriso glorioso. Aleluia. Elas estavam alegres, contentes. Aí depois, terminando o 2º arrebatamento, irmão, Meu Deus. eu fui arrebatado ao inferno. Glória a Deus. Mas antes, o anjo falou comigo: teu tempo já venceu. Tu tem que voltar agora. Eu falei: eu não queria mais voltar para aquele lugar, desse mundo aqui.
Eu queria ficar morando aqui, neste lugar. Morando. Aí o anjo respondeu: não, tu não pode ficar aqui agora. Eu pergunto: mas por que eu não posso ficar aqui agora? O anjo responde: tu ainda não partiu para a eternidade, e teu corpo ainda está vivo lá embaixo na terra. Teu corpo te espera de volta lá embaixo. Aí eu falei para o anjo: deixa eu ficar aqui de uma vez. Não, teu tempo acabou. Teu tempo já venceu. E teu corpo está lá embaixo na terra te esperando de volta. Teu corpo ainda está vivo. Aí eu entendi que eu fui arrebatado o meu espírito. Aleluia. Glória a Deus. Aí o anjo pegou na minha mão direita rapidamente e desceu para baixo. Com poucos segundos, meu espírito voltava ao meu corpo e o anjo voltava ao céu. Aleluia. Aí passou mais uns 2 anos. Ele foi arrebatado no inferno. Irmão, esse do inferno, se você não crê, passa um zíper na boca. Aleluia. Aleluia. Olha bem, irmãos. Morreu 2 pastores até agora, que levantou contra meu testemunho e contra mim. Um morreu em Brasília, me expulsou da igreja. Com 6 meses o pastor morreu. E a igreja fechou. E o outro foi em Manaus, agora está com os 3 anos. O pastor levantou contra mim e contra a revelação que eu passei na igreja. Ficou os 15 dias de cama, não foi nem um mês. Morreu também. O pastor foi orar por ele, Deus não deixou orar. O espírito da morte já está na beira da cama para levar o pastor para o inferno. É terrível. Por isso que a Bíblia diz: não toquei no meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Aleluias. Glória a Deus. Não toca naquele que é ungido. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Ouça, quando eu fui arrebatado no inferno, irmãos, eu estava em cima do monte orando, sozinho, Deus. Por causa desse testemunho do inferno, já tentaram me matar mais de 10 vezes. 2 vezes de revólver, de carro, de acidente, 2 vezes. Tentaram, faca, facão. Já tentaram invadir a igreja, para matar dentro da igreja. Me atiraram dentro do ônibus e o anjo desviou a bala com a espada. Aleluia. Glória a Deus. Por causa do testemunho do inferno. Mas Deus tem me guardado 24 horas. Aleluia. Até o anjo Miguel, o arcanjo, Deus já enviou para me proteger, para me guardar. Aleluia. Ouça nesta tarde. E ali, irmãos queridos, de repente, subi o monte. Subi o monte. Esse tempo eu estava longe da cidade. Glória a Deus. 40 quilômetros longe da cidade. Eu estava lá no meio do mato, sozinho, Deus. Deus seja louvado. Lá em cima do monte. Ali só vi os passarinhos cantando. Aleluia. Aí quando foi de madrugada, Satanás foi lá. O diabo me tentou de todo jeito lá no monte. E eu tive que repreender. E ele foi embora, desapareceu. Aí no outro dia eu fui arrebatado no inferno. Olha bem, eu estava em cima do monte, no 2º dia de jejum. Aleluia. Quando o anjo desceu em cima do monte, pegou na minha mão direita e falou: vem comigo. E desceu para baixo. Quando o anjo desceu para baixo, apagou tudo. Eu deparei descer num grande abismo, muito escuro. Fomos descendo, até a profundeza do inferno.
Eu lembrei do capítulo 15, 24 de Provérbio, aleluia, que o inferno é embaixo. Aí chegando lá na profundeza do inferno, e o anjo ficou à minha direita. Quando eu olhei para frente, o portão estava aberto. Um portão preto, escuro, feio, esquisito. E estava escrito uma frase revelada por cima do portão: sois bem-vindo ao inferno, aleluia. Deus seja louvado. E ali o anjo segurou na minha mão direita e entrou para dentro do inferno. Quando eu olhei para frente, eu já vi uma multidão na minha frente. Era milhões e milhões e milhões de almas, rico, pobre, de tribos, línguas e nações, que morreram sem Jesus Cristo. Aleluia. Ali o anjo mostrava as almas gritando, gemendo, pedindo socorro, misericórdia. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Eu Aleluia. ouvi o inferno. Ali eu vi os demônios de todo tamanho, os bichos, pequeno, médio, aqueles monstros, o corpo deformados, unhas grandes, corpo cascudo, pé de animal, os demônios todos deformados, os bichos. Trazia nas mãos grandes espetos de fogo. Glória a Deus. Lá chama de lança. E os tridentes, eu chamo de garfo, né? Aqueles tridentes de 3 pontas grandes, cheios de fogo. E ele metia os tridentes nas almas no inferno, espetava aqueles espetos de fogo também. Outros demônios chicoteavam o lombo das almas, com chicote de aço quente. Aleluia. Outros jogavam para cima. Deus é louvado. Quando caía para baixo, aqueles demônios vinham por baixo e aparava nos tridentes do inferno. Aparava naqueles garfos, aqueles espetos. Naquele momento eu perguntei para o anjo: que lugar é esse daqui? O anjo vai e responde para mim: aqui é uma parte do inferno. Aí quando eu olhava assim, eu não vi o fim. A multidão é grande. Meu Deus. Você olha, você não vê o fim. É como esse mundo aqui que você olha, você não vê o fim do mundo. Lá a mesma coisa é o inferno. Você olha, mas não vê o fim do inferno. É muito grande, a multidão muito grande. Ali grito, sussurro, gemido. As almas gritavam tanto no inferno que doía nos meus ouvidos no inferno. E aquelas almas gritavam e falavam com a mão assim, ó, dando sinal: me tira daqui, me socorre daqui. Outro clamava: pelo amor de Deus, me tira deste lugar. Outros clamavam: tem misericórdia de mim, me tira daqui. Mas vinha na minha mente espiritual: só sai no dia do juízo final, o julgamento. Aleluia. Todos que chegam no inferno aguardam o dia do juízo. Aleluia. E todos que estão na glória por Jesus, lá no paraíso, aguardam a volta de Jesus Cristo. Aleluia. E ali o anjo mostrava no inferno os demônios chicoteando as almas. E teve uma hora no inferno que os demônios olhou para mim, os demônios, e cuspia fogo na minha frente, com raiva desse homem aqui, porque não podia tocar em mim. Glória a Deus. Porque o anjo estava à minha direita. Aleluia. Ali eu vi ali os demônios empurrando as almas. Naquele momento eu quis tapar meus olhos para não olhar. Quando os demônios empurravam as almas, naqueles tachos quentes, fervendo, tachos grandes, fervia como um azeite queimado, e a fumaça do tacho subia de baixo para cima. Aquelas almas eram jogadas pelos demônios dentro do tacho do inferno. Naquela hora do tacho, eu não queria olhar, eu queria tapar os olhos para não ver, mas o anjo não deixou. Quando eu fui tapar meus olhos, o anjo falou: não, tu tem que olhar.
Eu perguntava para o anjo do Senhor, por que eu tenho que ver tudo isso daqui? O anjo vai e responde para mim, para tu nunca vir parar neste lugar. Tu tem que olhar para tu nunca se desviar da presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Naquele momento eu pensei, espírito, desviar, mas Deus conhece o pensamento do homem. Aí disse o anjo, olha aqui no inferno, o lugar dos desviados. Tornei à direita no inferno. Forte. Eu vi a ala dos desviados, irmãos. O lugar do desviado. Era milhões e milhões de desviados. De várias igrejas evangélicas. Irmãos que era crente desviou. E não voltou mais para Jesus. Aí o anjo mostrava. Irmão desviado, irmã, jovem, adolescente, pastor, obreira, cooperador, cantor, cantora, cantava que fogo caía na igreja, aleluia. Via no inferno até irmã que profetizava na igreja e pensava que estava salva, aleluia. Glória a Deus. Aí eu pude ver que cantar, pregar, profetizar não salva ninguém, irmãos. Verdade. Salvação é obediência à palavra de Deus. Salvação é santificação. Aleluia. Corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Aleluias. Ali eu contemplava ali, no inferno, milhões de desviados. Aí eu perguntei para o anjo assim, olha, por que os desviados estão aqui no inferno? O anjo respondeu, são as pessoas que era crente, morreram desviadas, disse o anjo, sem reconciliar em tempo com Jesus Cristo. Aí eu entendi que Deus dá tempo até para o desviado voltar para Jesus Cristo. Aleluia. Meu Deus. Aí depois disso, disse o anjo, olha para baixo à direita no inferno. Os crentes desconcertados. Agora chegou a hora dos crentes rebeldes. Que eu não vi lá no céu. Estava no inferno. Quando eu olhei para baixo eu via milhões e milhões de crentes. De várias igrejas evangélicas, crente meia pedra, meio tijolo, crente pela metade, crente meia boca, crente remundo, pé na igreja, outro pé lá no mundo, aleluia. Ali o anjo mostrava, ali milhões e milhões, ele falava comigo, olha aí no inferno os crentes de várias igrejas evangélicas, falava o anjo, que fumavam um cigarrinho escondido do pastor, tomava cervejinha, falava o anjo, batia uma bolinha, dançava um forrozinho escondido, e dizia, que nada, o pastor não está vendo, a igreja não está vendo, mas Deus está vendo tudo, aleluia. Aí o anjo mostrava jovem no inferno, e dizia, olha essas jovens no inferno, que namorava rapaz do mundo, que não era crente, jugo desigual, aleluia, não dá certo. Aí o anjo mostrava e dizia, ela namorava escondido do pastor e da igreja, e prostituía, pecava, escondido, e muitas delas até se engravidava, disse o anjo, se engravidava. E no final nem casamento e nem salvação. Mentia para o pai, mentia para a mãe. Vinha do colégio meia-noite. E a mãe perguntava, filha, onde você estava? Dessa hora. No colégio, mãe. Colégio motel. Aleluia. Em vez de estar no colégio, estava no motel, namorando, prostituindo, pecando. Com o namorado, com o credo, ímpio.
Aí depois o anjo falou comigo: olha aí no inferno, que qualidade de crente, irmão. Trambiqueiro, disse o anjo. Eu perguntei: mas como trambiqueiro? O anjo vai e responde para mim: são os crentes que compravam e não pagavam, dava cheque sem fundo, cheque frio, enganava muita gente. Era um crente caloteiro. Compra e paga, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz o quê? Não deveis nada a ninguém, a no seu amor. Aleluia. Aí depois o anjo mostrou no inferno que qualidade de crente. Fuxiqueiro, como? Crente fofoqueiro, contendeiro. Falava do pastor, falava da irmã, falava do irmão, falava do vizinho. Fazia de tudo na igreja, mas a língua era grande. A língua era maior do que minha gravata ainda. Aleluia. Aleluia. Ali o anjo mostrava esses crentes. Aí depois o anjo mostrou que qualidade de crente, irmãos. Crente ladrão. Eu perguntava para o anjo, sempre perguntava: como ladrão? Aí o anjo respondeu: roubava no dízimo e roubava nas ofertas na casa do Senhor. Aleluia. Falava o anjo: olha aí, tem empresário aí, ó, milionário, que também roubava no dízimo. Irmãos, vou falar um pouquinho sobre o dízimo aqui, rapidinho. Isso, glória a Deus. O dízimo, tem muitos pastores que mentem para a igreja, mente, que o dízimo é do tempo da lei, e a lei já foi, sim, já foi, mas o dízimo foi antes da lei. O primeiro a dar o dízimo foi Abraão. A Bíblia diz lá em Gálatas que Abraão foi o primeiro crente, que Abraão é o pai da fé, que Abraão deu dízimo de tudo. Se é tudo, é tudo. Aleluia. E ali eu vi ali milhões de crentes no inferno e roubava no dízimo. Seja fiel no dízimo, irmão. Até num centavo, seja fiel. Se alguém não dá o dízimo, é ele com Deus. Foi visto por uma irmã no inferno, um pastor, e Jesus falou para a irmã: esse pastor está aqui no inferno, porque além de não dar o dízimo do salário dele, ele falava para a igreja que não precisava. Ouviram aí? Estão ouvindo? Glória a Deus. Que não precisava dar o dízimo, que era o tempo da lei. Aí Jesus disse para a irmã: o dízimo foi antes da lei. Aleluia. O tempo de Abraão, que deu dízimo, não foi o tempo da lei, que nem Moisés, acho que não tinha nem nascido ainda. Aleluia. Ouça nesta tarde, irmãos, preste bem atenção. No dia do juízo, você vai falar bem que o evangelista falou, estava no podcast lá do pastor Francisco. Glória a Deus. Tu vai ver aquele dia chamado juízo final. Tu vai ver e vai falar bem que o evangelista falou, que eu ia ver milhões de crentes sendo julgados por causa do dízimo, que não foi fiel no dízimo. E esse pastor que a irmã viu no inferno, ele não dava o dízimo e ensinava a igreja a não dar também. Por isso que esse pastor estava no inferno. Aleluia. Continuando o meu testemunho. Aí depois disso o anjo mostrou no inferno também os crentes bicheiros. Como bicheiro, jogava no bicho, na Sena, na Mega Sena, na loteria esportiva, federal, jogava futebol, jogava todo tipo de jogo. Isso o anjo.
Só tinha o nome de crente. Fazia todo tipo de jogo. Eu vi até obreiro no inferno que jogava. O pastor me expulsou lá em Belém do Pará. No outro dia. Depois do culto, no outro dia. Aí eu descobri depois o porquê que ele me expulsou. A casa do irmão. Porque o pastor jogava a bola. Aleluia. Mas eu fui embora contente e alegre. Porque eu falei a verdade. Aleluia. Eu pude ver que o jogo não é de Deus. Jogo nenhum é de Deus. O jogo pertence ao capiroto. Aleluia. Glória a Deus. Ouça nesta tarde. Tem muitas coisas que é projetado no inferno. Vou repetir de novo. Tem muitas coisas, até roupa, certas roupas de moda, calçados, certos tipos de calçado, maquiagem, batom, esmalte, tudo projetado no inferno. Satanás projeta e lança na terra. E todos que faz isso aí, tem muitas indústrias. E o dono das indústrias tem pacto com o diabo. Olha lá o português claro aqui. Todos eles têm pacto com Satanás. E aquilo que realmente eles colocam para vender, eu chego na loja, eu vou comprar uma calça, uma camisa, eu já olho logo se tem alguma marca. Se tiver, eu não compro. Mas não compro mesmo. Aleluia. Ouça nessa tarde, irmãos. Aí um anjo mostrava no inferno. Eu contemplava ali no inferno. Muitas irmãs no inferno. Muitas irmãs eu via no inferno. Que andava com vestido curto, saia curta, saia lascada. Eu vi no inferno. Batom, vi o esmalte no inferno. Vi a maquiagem no inferno. As irmãs que usavam para pintar o cabelo, cortavam o cabelo. E Deus deu em lugar de véu. Eu fiquei admirado que o anjo falou, que está na Bíblia. O anjo olhou para mim e falou comigo. Olha aí no inferno as irmãs que cortavam os seus cabelos e dizia assim. E o anjo completou falando sobre a Bíblia, a palavra, né? Olha aí no inferno as irmãs que cortavam o cabelo, que Deus deu em lugar de véu. Quando ele falou isso, o anjo, eu lembrei, está escrito na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Então o véu da mulher é o cabelo. E aí o anjo falou comigo, olha aí no inferno irmãs que depilavam as pernas, tirava a sobrancelha. Disse o anjo, eu via lá. Pintava o cabelo, cortava, andava de short, mini saia, calça saia, roupa de homem, que a Bíblia condena. No capítulo 22, se não me engano, de Deuteronômio 22, verso 5. Aleluia. Não haverá roupa de homem na mulher, e não vestirá o homem roupa de mulher, que abominação o Senhor teu Deus. Aleluia. Ali o anjo mostrava no inferno as irmãs que andavam cheia de pintura. Cheia de pintura. A Bíblia condena a pintura. Está lá em Jeremias. Tem pastor que não fala. Sabe por quê? Para não perder o dízimo e a oferta. Aleluia. Verdade. A realidade é essa. Não quero perder, não. Prefiro perder a oferta, mas falar a verdade. Glória seja a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí o anjo mostrava aquelas irmãs que se pintavam. A Bíblia condena onde? Marca na tua Bíblia aí, pastor. Está ouvindo essa live? Está lá em Jeremias, capítulo 4, verso 30.
Ainda que tu te pinte em volta dos olhos com antimônio, disse Deus, é inútil a tua beleza. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia fala que Jezabel pintava em volta dos olhos. O pastor duvidou lá em Curitiba. Você falou no altar, eu falei, porque está na Bíblia, pastor. Ah, eu não sei disso não. Abra a tua Bíblia aí então. Ele abriu a Bíblia dele. Olhou. E Jezabel pintava em volta dos olhos, e sua carne foi comida pelos cães lá no deserto. Aleluia. Aí o pastor falou, eu não sabia. E sou pastor da igreja, mas eu não sabia dessa passagem. Eu falei, pois é, pastor. Quase que eu falei para ele, tem que ler mais a Bíblia. Estuda mais a palavra de Deus. Aleluia. E ali o anjo mostrava no inferno as irmãs que usavam todo tipo de piranha, eu vi no inferno, que chama de presilha de cabelo, é a mesma coisa. Piranha, presilha, vi no inferno. Vi também no inferno, ali, as irmãs que usavam brinco, pulseira, gargantilha, eu vi no inferno. E aí depois o anjo mostrava mulher de pastor, vi no inferno. Porque o marido não salva a mulher, e a mulher não salva o seu marido. Ali o anjo mostrava no inferno muitas irmãs